Olá, meu amado, minha amada, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um sábado. Nós estamos aqui no programa Pensando Juntos, não saia daí que já já estaremos de volta em nome de Jesus. Muito bem, meu amado, minha amada, graças a Deus estamos aqui de volta mais uma vez para falar sobre um tema maravilhoso que é de fato sobre Jesus Cristo. Pastor Marcelo está aqui para falar também sobre este amor e também o nosso amado irmão Pastor Ezequias. Pastor Marcelo, como é que vai, meu amado? Tudo bem, graças a Deus. A paz do Senhor a todos, meu irmão. Tudo bem, Pastor Paulo? Graças a Deus. Pastor Ezequias. Pastor Paulo, em primeiro lugar, a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. Está tudo bem, graças a Deus, tudo bem, tudo no controle do Senhor. E é um prazer a gente estar aqui para falar, sobre o tema de hoje e esperar até que a gente possa estar contribuindo para que as pessoas de casa possam aprender. Graças a Deus, com certeza. Meus amados, hoje estamos aqui mais um sábado para pensarmos juntos. E hoje foi estabelecido entre nós aqui o desejo de pensarmos sobre o fim. E é claro que antes do fim, Jesus já tinha dito sobre o princípio das dores, né? Que viriam os terremotos, viriam sinais em que trariam a noção de que de fato o Senhor Jesus Cristo iria voltar. Então, meu amado, minha amada, você que está aí nos assistindo, se sinta privilegiado por mais uma vez ouvir a palavra do Senhor Jesus. O texto base deste programa de hoje está no livro de Lucas, você até pode nos acompanhar, livro de Lucas, no capítulo 21 e no versículo 34, que diz assim: E olhai por vós, para que não aconteça o que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Pastor Marcelo, quando o texto aqui, na verdade, se referindo ao contexto, nós vemos que o Senhor Jesus ele está falando, apontando de fato para o fim de todas as coisas. Só que aí a gente vê o princípio de dores, a gente vê que ele vai comentar sobre, mas só que quando chega no 34, a gente entende que tem, digamos assim, uma outra vertente, né? E me diga mais sobre isso, pastor. Muito bem, queridos, quando Jesus ele começa a citar no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 21, o próprio Lucas, que era um doutor, um médico, era um erudito já nas escrituras, né? Um homem muito sistemático, ele vai falar do princípio das dores, que é o que o Senhor mencionou, tanto Lucas, Mateus, Marcos, todos eles vão mencionar. Interessante que eles tiram isso tudo do Antigo Testamento, viu, pastor? Eles vão tirando para que eles venham fazer essa teologia. Todavia, eu acredito que uma boa ilustração, só assim para a gente iniciar aqui o nosso comentário, uma boa ilustração do que os evangelistas estão pensando aqui, que é o que Jesus com certeza também tinha em mente, é de uma mulher grávida. Porque a mulher, na sua gravidez, ela começa a sentir as dores, as contrações, os princípios das dores, aí chega um momento que a dor é muito intensa. Só que Jesus, pastor, quando ele vai falar dos princípios das dores, Jesus ele vai falar um dos sinais: muitos falsos profetas hão de surgir. Ele vai falar de alguns sinais como guerras, rumores de guerras. Ele vai falar de outros sinais como terremoto em vários lugares, pestilência em vários lugares, mas todavia ele está dizendo, isso são princípios das dores. Apenas contrações. Contrações. E quando a gente vê
na ideia biológica, a gente sabe que uma mulher grávida, quando tem as suas contrações, tem o intervalo de uma a outra contração. Com certeza. E sempre vai diminuindo. Pastor, o que dá a entender é que, como eu acabei de citar, que tem um período que vai diminuindo entre uma contração e outra, o que dá a entender é que a tendência é apertar mais ainda, é afunilar mais ainda. No entanto, que a gente vê hoje que às vezes o certo tem deixado de ser certo e o errado tem tomado muito esse espaço. Pois é, pastor, e interessante é que Jesus, no verso 34, ele, não sei em que momento dessas contrações, mas chega um momento que ele diz: agora olhe para você mesmo, para vocês mesmos, porque com certeza alguns sinais a gente pode perceber em nós próprios, né? Em nós mesmos. Por exemplo, no dia de hoje, não é porque eu sou pastor que eu estou isento de uma frieza espiritual, que eu estou isento de uma depressão, né? De uma falta de amor devido a algumas coisas que vai acontecer, né? E isso são sinais, sim, são contrações, sim. Algumas sentidas em nós próprios, líderes, crentes, evangélicos, podemos sim sentir essas contrações. O que é terrível, pastor, eu assim, em lhe ouvir falar isso, o que é terrível é saber que existem pessoas que não têm observado isso. Têm caminhado de uma forma, como eu posso dizer, até mesmo cega, né? Sem olhar para si mesmo. Quer ter um exemplo disso? Você que está em casa. Talvez você que está nos assistindo, acorda cedo. Tudo bem. Vai para o trabalho. Chega do trabalho, tem uma outra atividade. Depois dessa outra atividade, tem pessoas que malham na madrugada e tem que fazer isso, tem que levar menino ali, tem que fazer isso. Acaba desgastando todo o emocional que possivelmente você teria se de fato não tivesse tantas atividades. E isso é um risco, não é, pastor Marcelo? Mas, com certeza. É o que Jesus, na verdade, vai alertar. Depois destes sinais, meus amados, Jesus vai alertar exatamente sobre essa questão do cuidado. Observe, pastores, que quando Jesus fala no texto de Lucas 21, dos cuidados, ele fala dos sinais, da qual eu já citei aqui, os sinais que são os princípios dessas dores. Mas é interessante que ele não aponta para os sinais, tipo assim, olhando para os discípulos e diz: quando vocês têm que ter cuidado dos sinais. Ou seja, tenha cuidado com o terremoto quando acontecer, tenha cuidado quando você vê muitos mentirosos mentindo em nome de Jesus, tenha cuidado quando vê várias guerras. Não. Jesus, ele olha e aponta para os discípulos e ele diz: acautelai, ou seja, tenham cuidado de vós. E é exatamente o que você está dizendo. Por que nós temos que ter cuidado de nós mesmos? No momento que ele olhou, ele aponta para os sinais, o que ele está dizendo é: eu, como Deus, estou falando e isso vai acontecer. Então vocês ficam certos disso. Agora, o cuidado que vocês têm que ter é com vocês mesmos. Pastor Paulo Ato, nos dias de hoje, nós nos sobrecarregamos com muitas coisas. Por que a ansiedade tem tomado de conta da geração em que nós vivemos? Por que a depressão ela tem tomado de conta com a geração atual em que nós estamos? Embora nós sabemos que a depressão ela é uma doença muito antiga, é conhecida como melancolia, mas muito mais atual e bem mais abrangente nos dias de hoje. Por conta desse sobrecarregar. E pastor, assim, pastor Ezequias, trazendo para nós que somos crentes, que somos pastores, na sua opinião, corre o risco também de passarmos por isso, por essa sobrecarga? Corre o risco, sim, pastor, e essa sobrecarga, ela mata a fé de alguns, porque você tem mais tempo para orar, você tem mais tempo para outras coisas, e o próprio Jesus, ele manifestou essa preocupação quando ele disse assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, vai encontrar fé na terra. Ele
Ele perguntou se quando ele viesse ele ia encontrar fé. Porque hoje, como o senhor disse, nós temos tempo para tudo, mas o tempo para Deus é minúsculo e com isso vamos morrendo espiritual, independente de ser pastor, independente de ser evangélico. É um cuidado que a gente tem que ter com nós mesmos para que esses sinais, infelizmente, não possam acontecer na nossa vida, a frieza. Eu conheci um pastor, amigo meu, que ele me contou agora há pouco que estava com mais ou menos 15 dias que ele não sabia o que era orar, devido à correria, né? Então você vê que isso pode sim acontecer no nosso meio. E como é que eu posso cuidar de alguém se de fato eu não estou bem, né, pastor? Então, se eu não me engano, pastor, Deus também inspira o apóstolo Paulo a falar isso a Timóteo também, não é? Com certeza. A carta de Timóteo, a gente percebe que Paulo diz assim: Timóteo, olha o conselho desse pastor para um jovem pastor. Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, pastores, líderes, seja quem for, nós devemos tomar cuidado também de nós mesmos. Graças a Deus. Meus amados irmãos, se deixarmos, vamos juntar com o segundo bloco, vamos direto, porque o assunto está maravilhoso. Vamos rapidinho aqui para o intervalo, não saia daí, convide alguém, mande lá mensagem no WhatsApp, porque o programa de hoje está maravilhoso. Não saia daí e esteja conosco pensando juntos. Todos os sábados ao meio-dia, aqui na TV Remanso, você tem um encontro com a Palavra de Deus, no programa Pensando Juntos. Oferecimento Bequinho da Moda. Aqui toda mulher é poderosa. Casa do Bolo Léo Bolos. Deliciosos sabores para você fazer a festa. Torres Tecidos e Confecções. A melhor opção para quem quer economizar. RH4 Funcional Extreme. Venha ficar em forma conosco. Ao amanhecer, você que quer saborear aquele delicioso café da manhã, então venha para Panificador e Restaurante Medeiros. Além de você tomar aquele delicioso café da manhã, a Panificador e Restaurante Medeiros lhe oferece uma grande variedade na culinária. Self-service por apenas R$10. Então, você está esperando o quê? Venha almoçar na Panificadora e Restaurante Medeiros. Panificador e Restaurante Medeiros, nas Laranjeiras, em Santa Inês. À beira do caminho eu estava ali, humilhado, sem minha visão, na escuridão eu vivi ali. À beira do caminho era eu e a solidão, ninguém me estendia a mão. À beira do caminho eu conheci a humilhação. Na beira do caminho ninguém me abraçava, amigos não me convidavam. À beira do caminho, quantas noites sozinho eu chorava. Escute. Mas um dia ele por ali passou, o filho de Davi ouviu meu clamor, parou, me curou, e minha visão ele restaurou. Da beira do caminho ele me tirou, da beira do caminho ele me arrancou. Hoje no caminho com o filho de Davi eu estou. Hoje no caminho com ele eu estou. Hoje no caminho é só louvor. Hoje no caminho o filho de Davi é só louvor. Oh, oh. Na 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 na. Mas um dia ele por ali passou, o filho de Davi ouviu meu clamor, parou, me curou, e minha visão ele restaurou. À beira do caminho ele me tirou, da beira do caminho ele me arrancou. Hoje no caminho com o filho de Davi eu estou. Hoje no caminho ele me curou, hoje no caminho ele me restaurou. Hoje no caminho o filho de Davi é só louvor. Um abraço a todos os amigos aí do programa
Pensando Junto. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24:42: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar... Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Muito bem, meu amado, minha amada, graças a Deus estamos aqui no segundo bloco do Pensando Juntos, no sábado de hoje. Talvez você está aí almoçando, conversando. Antes de nós começarmos esse segundo bloco, convide alguém, mande aí um alôzinho para alguém. Olha, o meu pastor está lá, assiste lá no canal 36.1, você vai ser edificado. Mande essa mensagem que eu creio que com certeza vai abençoar não somente a sua família, mas a família de muitas mais pessoas, em nome de Jesus. Neste segundo bloco, nós estamos aqui falando sobre o princípio de dores, como já foi citado, e também o pastor Ezequias acabou trazendo a ideia de nós olharmos para nós mesmos e de fato cuidarmos de nós, já que nós precisamos ter este cuidado para cuidar de outros também. Eu lembro que minha mãe uma vez disse assim: olha, Paulo Atos, se você quer trazer salvação na vida de alguém, seja salvo primeiro. Você quer curar alguém, seja curado primeiro. E isso foi marcante na minha vida. E assim, pastor Marcelo, eu tenho uma pergunta que talvez é a pergunta do telespectador. Será que não seria um egoísmo eu pensar em mim mesmo, em querer cuidar de mim mesmo e não pensar no outro? Com certeza não. Na verdade, querido, as escrituras, elas vão nos ensinar. O próprio Paulo, vou dar um exemplo aqui para o senhor. Em Atos 20, me parece aí que no versículo de número 19 em diante, ele vai falar desta questão do cuidado, quando ele está ali reunindo os presbíteros, a liderança ali da igreja de Éfeso, onde ele passou 3 anos, e ele vai falar do cuidado que eles têm que ter deles mesmos. Também, um outro exemplo que ele vai dar é o jovem Timóteo, a qual nós falamos ainda agora. Ele diz: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Pastor Paulo Atos, se um obreiro, um líder, seja quem for, um irmão, um membro da igreja, não tiver cuidado dele, da casa dele, da família dele, como ele poderá cuidar das coisas de Deus? Então é interessante aquilo que as escrituras nos ensinam. Ela pede para que a gente venha ser servo, servir a Deus de fato, mas também que a gente venha ter cuidado, que é o que Jesus pede aqui em Lucas 21. Jesus, olhando para esses sinais, ele fala dos sinais, que isso haveria de acontecer, e de fato a gente vê que esses sinais acontecem em vários lugares. São terremotos, são guerras, rumores de guerras. Todos esses sinais é certo, isso há de acontecer. Mas Jesus, mais uma vez eu repito, ele não aponta para os sinais, tipo, tenha cuidado com eles. Não, tenha cuidado de vós mesmo. E nos dias de hoje, pastores, como nós temos que ter esse cuidado? Porque nós somos sobrecarregados de tantas coisas que às vezes a gente acaba esquecendo do essencial, como disse o pastor Ezequias. Meus irmãos, isso é algo muito sério. Pastor Ezequias, se a gente for pensar no mundo secular, digamos que um empresário trabalha dia e noite, corre, não tem atividade com seus filhos,
até mesmo com a família, ou talvez um empregado também trabalha ali, rala, sua. E isso, pastor Ezequias, tem entrado também em nossas igrejas. Existe uma exigência de que tenha congressos, pelo amor de Deus, dizendo que isso não é algo ruim, ou não é algo bom, ou festividades, encontro de casais, rede de homens, rede de mulheres, congresso infantil. Só que, na sua opinião, isso, por mais que seja bom, não corre o risco da gente perder de fato o foco? Pastor, a gente tem que ter um certo cuidado com essas coisas, porque o apóstolo Paulo já manifestou preocupação quando escreveu a Timóteo, dizendo: aquele que milita a boa luta, ele não se embaraça com as coisas dessa vida. Então Paulo estava dizendo para Timóteo: não te embaraça, porque tu corre o risco de desagradar o que te chamou. É isso que ele quer dizer. Então a gente tem que ter um certo cuidado, porque senão a gente perde o foco do que é o reino, do que é evangelizar, perde o verdadeiro foco do reino do céu e cria o reino ministerial, porque isso acontece muito com a gente que é pastor. A gente perde o foco do reino do céu e cria o reino ministerial, e isso embaraça muito, e não foi para isso que Jesus nos chamou. Isso é notório, não foi para isso, né? Então isso pode sim acontecer. E isso é um tipo de esfriamento. Isso é um esfriamento no amor pelo reino de Deus, né? Quando o ministério está acima do reino, você esfriou o amor. Você está acontecendo na nossa vida um sinal, que é o esfriamento pelo amor do reino de Deus, porque o reino de Deus ele é sem fronteira. A gente sabe disso, né? E o foco é outro. Mas infelizmente às vezes isso acontece com a gente, né? Não estou isento disso, estou falando aqui, sou pastor, não estou isento do que eu estou falando, né? Mas a gente não pode ser hipócrita. Temos que falar a realidade conforme está acontecendo no presente século da gente. Graças a Deus. E meus irmãos, isso é algo preocupante, né? Quando o texto está dizendo, olhai por vós, ele está dizendo, se examine, cuidado. Pastores que estão aqui, um certo período da minha vida, eu estava pregando no automático. Eu estava lendo a palavra de Deus para pregar, que é diferente de ler para se alimentar. E eu não sei como, eu acredito que foi o Espírito Santo de Deus que trouxe o estralar para que eu pudesse de fato cair em mim, assim como o filho pródigo cai em si. Eu tive esse estralar e esse pensamento, e eu fiquei, meu Deus, culto de ensino, tarde da bênção, eventos, convites para pregar em outras igrejas, e a gente fica naquele círculo vicioso, ali entrando e não sabe nem onde parar, sabe? Ao ponto até que eu tive que falar com minha esposa: não, vamos ficar um pouco ausente para recuperar as forças. E isso pode nos matar, pastor. Mas com certeza, meus irmãos, o coração do ser humano, e eu não sei se vocês percebem, pastores, e eu quero aqui também me referir a você que nos assiste, cuidado que nós temos que ter nos dias de hoje. Não é à toa que Jesus, ele olhando para os discípulos, ele dizia assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus, ele se refere aos discípulos. Verdade. O que estava acontecendo? Os discípulos já estavam ansiosos para o que eles iam comer amanhã, porque estavam seguindo Jesus. O que eles iam vestir? Como é que eles iam arrumar, né, o bolhão do dia de amanhã? Como isso ia acontecer? Jesus olhando para a situação, e olha que Jesus, ele trata dessa questão do coração do ser humano em toda a Escritura. Isso acontece ali em Mateus 6, onde eu estou citando. Isso acontece no Antigo Testamento. O profeta Elias foi um dos homens que entrou praticamente em depressão. Isso aconteceu com Davi. Davi é um dos homens que mais trata na Bíblia concernente à alma dele. É como se ele estivesse fazendo um exame da própria alma. Então, meus irmãos, os dias em que nós vivemos, a gente vai entender que Paulo, Jesus e todos os apóstolos, eles
vão ensinar que a gente tem que ter cuidado da doutrina. Agora, para a gente ter cuidado da doutrina, a gente tem que ter tempo. E se a gente não vigiar, o nosso coração ele vai sobrecarregando. Vocês se lembram? O que Jesus, num contexto religioso, ele diz o quê? Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Então, os cuidados deste mundo pode, pastor Paulo, fazer algo com que o nosso coração venha se distanciar de Deus, e não é bom. O bom é que a gente esteja presente e venha de fato ter cuidado com nós mesmos. Graças a Deus. E diante disso, nós temos um problema, né? Que a gente acaba de entrar em um assunto que se chama ansiedade. Pastor Ezequias, eu sei que o assunto é muito expansivo, mas tente resumir uma solução para de fato para esse problema, que seria essa ansiedade, esse acúmulo de informação. Qual seria a solução para isso? Eu não vou especificar bem uma solução, eu vou falar o que eu faço, né? Eu procuro fazer exatamente o que disse o pastor Marcelo: tirar o foco, dar uma relaxada, voltar um pouco para a leitura, a oração e buscar para mim que Deus está no controle de tudo, que vai prover tudo ao seu tempo. Eu tento me conformar com isso, mas lhe confesso que eu sou muito ansioso, né? Muito ansioso. Eu acho que dos três aqui ninguém quer nada mais rápido do que eu. Então eu sempre procuro botar em prática que Deus vai dando tudo ao seu tempo e que eu não posso, eu boto isso na minha cabeça, no meu coração, que eu não posso dar um passo, né, na frente de Deus, porque não posso fazer nada sem que Deus determine, né, que aconteça na minha vida. Então assim eu vou me controlando e vou tentando impedir que isso me impeça de eu não orar, de eu não ler a Bíblia, de eu cair numa profunda tristeza, como alguns caem, se frustra. A pessoa, às vezes, um ansioso, ele vive muito frustrado, porque ele quer, não consegue, se frustra, se deprime, fica numa depressão terrível. Conheço pastores que estão se tratando disso. Então, o caminho, eu acho que é isso aí, é em Deus mesmo. Muito bem. Pastor Marcelo, a mesma pergunta eu faço. Qual seria... É claro que, como eu falei para ele, é um assunto tão expansivo que não tem como você estabelecer uma exatidão, mas qual é o caminho para, de fato, a gente poder se organizar diante deste problema? Acalmar o coração, né? Na verdade, queridos, quem tratou muito dessa questão da ansiedade, olha que a gente não está saindo aqui do contexto do assunto. Claro. Jesus falou dos sinais, mas ele mandou a gente ter cuidado conosco mesmo, com a gente mesmo. E Paulo, ele vê uma igreja exatamente dessa forma, que era a igreja de Filipenses. Era uma igreja que tinha um problema com ansiedade. E é ele que vai trazer a solução, ele vai trazer o remédio. O antídoto está em Filipenses 4, versículo de número 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Se você talvez esteja passando por uma situação tão difícil, a ansiedade tem tomado de conta do seu coração, eu, na verdade, aconselho que você venha orar, coloque diante de Deus. Exatamente o que eu faço. Graças a Deus. Exatamente isso que eu faço. Meus amados irmãos, infelizmente, pastores, o tempo não nos permite. Se deixássemos aqui, a gente ficaria até as 2 horas da tarde, falando aqui mais e mais do amor de Deus. Meus amados irmãos, a grande realidade para a solução deste problema, que se chama ansiedade ou talvez sobrecarga, é a oração. Ore ao Senhor Jesus e com certeza Ele vai te responder. Procure uma igreja evangélica mais próxima de você e com certeza Deus irá falar ao teu coração. Deus abençoe você e na semana que vem, venha conosco pensar juntos. A paz do Senhor.